Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá amigos, estamos chegando com mais um ADV Jus TV, dando sequência aí à nossa rotina dominical. Já começo agradecendo você que me acompanha sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram e também no nosso site, que é o advjus.net. Muito obrigado mesmo. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. O INSS está com um déficit de mais de 20 mil funcionários. ADV especial, com direito imobiliário e direito do trabalho e compliance. ADV Jus vocabulário jurídico, marketing jurídico. ADV Jus entrevista com várias áreas do direito e momento divino. Tudo isso, muito mais, agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Legal, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje. A gente sempre começa com uma boa notícia. A notícia hoje é importante, mas nem tão boa. A gente quer falar a respeito justamente para aquelas pessoas que estão necessitadas aí de alguma notícia do INSS. E a notícia não é boa, olha só. O INSS precisa de 21 mil servidores, afirma uma entidade, a FENASPES, Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores na Saúde. Ela afirma que existe um déficit muito grande de funcionários para prestar os serviços em favor daquelas pessoas, principalmente que estão solicitando benefícios, né? E, atualmente, o prazo de lei, né, para ser respondido qualquer pedido junto ao INSS é justamente de 45 dias, mas demoram aí mais de 12 meses, 13, 15 meses. Temos aí notícias confirmadas, certeza que realmente e demora bem mais do que isso, infelizmente, temos que aguardar. Sequência do ADV Jus TV, agora nós vamos chamar o ADV Especial. Nós vamos chamar Direito do Trabalho e Compliance com a nossa parceira aqui do ADV Especial, a doutora Giovana Tarazzi. Confira. Olá a todos que acompanham o ADV Jus, eu sou Giovana Tarazzi, advogada especialista em Direito do Trabalho e Compliance Trabalhista, e hoje, no ADV Especial, vamos falar sobre home office e os contratos e aditivos nessa forma de prestação laboral. No início da pandemia da Covid-19, muitas empresas aderiram ao home office, sem pensar em todas as circunstâncias e previsões legais e seguras que intervêm no trabalho, correndo risco de passivos trabalhistas. Então, surgem várias dúvidas. Quem fornece os equipamentos e infraestrutura para o trabalho? O colaborador pode usar o seu equipamento pessoal? Quem é responsável pelos custos, tais como internet, energia elétrica e outros? Há ainda questões que envolvem a segurança do acesso remoto, confidencialidade dos dados e até mesmo o controle da jornada. Se a empresa já fez um contrato com seu colaborador, é recomendado que elabore um aditivo contratual, corrigindo qualquer má informação e assim ter segurança jurídica. Se ainda não fez, faça-o para alinhar as responsabilidades sobre o fornecimento de equipamentos, o reembolso de despesas e o que mais for necessário. Deixe as informações claras e detalhadas para não ter margem a processos trabalhistas. Esse foi o recorte de hoje. Volto em breve com mais temas relacionados ao direito do trabalho e ao compliance trabalhista. Até mais! Ok, muito obrigado, doutora Giovana. Meus amigos, todo o programa eu deixo uma indagaçãozinha para você aqui em nosso ADV Jus TV. E hoje, para você adivinhar, a resposta vai estar lá no intervalo, estou perguntando, consignando essa seguinte indagação aqui, ó. O que significa cláusula de reversão? Cláusula de reversão, o que será que significa? Resposta no intervalo.
Agora, aquela teclinha que todo programa a gente está batendo aqui é justamente a respeito da necessidade da efetivação do marketing jurídico. Marketing jurídico, como fazer, como é possível. São inúmeras as possibilidades, a gente sempre fala aqui, observando sempre o nosso código de ética, né? O Estatuto da OAB, capítulo 8º. Hoje nós vamos propor a seguinte indagação: qual é a força motora de um escritório jurídico? O advogado ou o marketing? Olha, se você ainda não tem essa resposta, você, meu colega advogado, advogada, é muito bom se apressar, pois com certeza seus conceitos sobre marketing jurídico estão ultrapassados e precisam urgentemente serem revistos. Então, é justamente o que a gente chama para reflexão. Quem será, né, que é a força motora do marketing jurídico? Então, a gente também propõe para você sempre que nós temos aqui algumas sugestões de marketing jurídicos em nosso portal. Nós temos aí as nossas plataformas, né? É justamente o nosso canal do YouTube, Face, Instagram, Twitter. Aqui o ADVJus voltado aí para a classe advocatícia, qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição de todos os colegas. Agora sim, momento de chamarmos mais um ADV especial. Nós vamos falar de direito imobiliário com o profissional da matéria, nosso parceiro aqui de ADV especial, o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Confira. Olá, amigos do ADVJus. Hoje falarei sobre o aluguel. O valor do aluguel é regulado aí pelos artigos 17 a 21 da Lei do Inquilinato e é de livre pactuação entre as partes, inclusive no que diz respeito aos reajustes, sendo vedada a vinculação à moeda estrangeira ou ao salário mínimo. A multa pelo pagamento em atraso tem sido estipulada de 10% a 20% do valor do aluguel, posto que aos contratos de locação não são aplicáveis às disposições do Código de Defesa do Consumidor. E, nesse sentido, não se aplica a limitação de 2% da cláusula penal ou multa contratual. A multa compensatória fixada no contrato para o descumprimento dos deveres legais ou contratuais é perfeitamente cumulável com a multa moratória pela impontualidade no pagamento dos aluguéis. Isto porque ambas possuem fundamentos diversos e finalidades distintas. A moratória visa impelir o locatário a pagar os aluguéis até os respectivos vencimentos, enquanto a compensatória tem por escopo a prefixação de perdas e danos em decorrência do descumprimento do contrato. É perfeitamente possível cumular a cláusula penal moratória com a compensatória, impondo dupla penalidade, uma para cada fato: multa de mora em decorrência do simples atraso no pagamento dos aluguéis e encargos e a multa compensatória pela infração contratual ou legal cometida pelo locatário. Por outro lado, pelo mesmo fato, não é possível cumular penalidades, ainda que haja previsão contratual, como, por exemplo, em razão do atraso no pagamento de aluguéis, a acumulação da multa moratória, normalmente de 10% a 20%, com a multa compensatória pelo descumprimento genérico das obrigações contratuais, comumente de 3 aluguéis, posto que a cumulação, porventura pretendida, representaria bis idem. Na hipótese vertente, a infração contratual é dúplice, vale dizer, o retardamento do pagamento dos aluguéis, bem como a infração de outra obrigação secundária no contrato de locação, frustrando com isso as expectativas do locador, tanto quanto à pontualidade no pagamento dos locativos, quanto ao cumprimento das demais obrigações assumidas pelo locatário. Voltarei em breve com mais direito imobiliário. Até mais! Ok, muito obrigado, Dr. Luiz Felipe. Intervalinho aqui no ADVJus, aguarde, por favor. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis.
O que significa cláusula de reversão? Cláusula de reversão inserida no contrato de doação, pela qual a coisa doada deve reverter ao doador, voltar, se este sobrevier ao donatário. Legal, voltamos então com o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Nós, nesse instante, queremos chamar aqui um quadro muito importante, muito interessante do ADVJus TV, que todo mundo gosta. É a nossa estante jurídica. Confira. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual Prático da Advocacia Previdenciária. Autoria: Fabiana Fernandes de Godoy. Editora JH Mizuno. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Meus amigos, agora eu quero chamar aqui uma entrevista interessantíssima em formato de live, que a gente já exibiu, mas atendendo a pedidos, nós vamos mostrar novamente um combo excelente a respeito de direito minerário, de direito ambiental e direito urbanístico com nossos parceiros aqui de ADV Especial. Eu tenho certeza que você vai gostar. Confira. As esperanças no setor ambiental, com as eleições municipais, elas vão se renovar ou são só expectativa mesmo, doutor? Olha, Marco, a campanha eleitoral ela é bem peculiar no Brasil, né? Sim. Os candidatos, na verdade, eles trazem soluções mirabolantes para todos os problemas, né? Sim. Ribeirão Preto, por exemplo, é uma cidade onde a gente tem problemas críticos no meio ambiente, como uma informação equivocada de que nós tratamos, por exemplo, 100% do nosso esgoto ou próximo disso, né? Não é verdade, porque nós temos ainda galerias pluviais que se misturam com esgoto, nós temos ainda ligações diretas, clandestinas ou não, diretamente, que despejam esgoto in natura, em rios, né? Basta passar próximo a alguns rios e você sentir o odor, você sabe que não são verdadeiras as informações. A gente não tem uma política ambiental dentro das obras públicas que propiciam a obra pública desde a sua concepção, a exemplo de uma obra que está sendo feita numa avenida aqui em Ribeirão Preto, onde foram suplantadas 50 árvores, e a gente percebe que não teve no projeto aquele trato necessário com efetivamente uma proteção do meio ambiente. Nós temos a Zona Leste, que dizem que é a zona de recarga do aquífero Guarani, né? Como se outras áreas não fossem importantes, tenta se restringir a construção naquela região, mas na verdade o crescimento ali também é desenfreado. Então, nas eleições, né, os candidatos prometem tudo, que Ribeirão Preto vai virar uma Suíça. E as pessoas temos que ficar atentos, né, a toda essa situação e ver o que é pertinente e o que a gente pode efetivamente cobrar desses candidatos se eventualmente forem eleitos. Concordo 100%, doutor Fabrício. Doutor Roberto, agora nesse mesmo viés, eu te pergunto, né? As esperanças aí no setor urbanístico com esse pleito, nós podemos sim, ter esperanças aí de uma mudança, quem sabe, de novas cabeças, ou temos que ficar no campo, por enquanto, das expectativas? Essa época eleitoreira aí sempre me chacoalha bastante, porque o urbanismo em si traz como uma carta maior dele, né? A apresentação maior, né, do urbanismo é o plano diretor de desenvolvimento, que deveria significar para esses candidatos todos como um vetor para as campanhas. Então, aquela promessa de campanha nada mais seria muito mais válido que eles se restringissem a decorar mesmo o plano diretor e fazer cumprir. Fica muito simples assim, né? Então, o que eu tenho, isso aflige demais, né? Isso nos deixa assustados, assim como essas promessas que o doutor Fabrício disse, de esse engodo, né? Que é o meio ambiente, né? Essa é a grande verdade. E o urbanismo deixa a desejar, porque nada é respeitado. A política urbana, os instrumentos urbanos, né? Para
para resolver os problemas de assentamentos informais, o planejamento urbano, frear um pouco essa proliferação de loteamentos meio que desregrados, entendeu? Fora de contexto. É isso, ó, terminou 4 anos aí e não se votou ainda, né, as leis derivadas do parcelamento social, inclusive o Código do Meio Ambiente, né, o meio ambiente. Ficou tudo... Exatamente. Nossa, e vem muita discussão ainda, né? Mas eu não sei se conseguem votar no próximo mandato as leis derivadas, né? Então, mobilidade urbana que nós não temos ainda, né? Desde do início da Constituição de 88, que tornou obrigatório, né? A partir do Estatuto da Cidade, o plano diretor, e na Ribeirão Preto sempre mancou com isso. Mas a esperança é a última que morre, digamos assim. Aguardar. E espero só que haja uma conscientização, né? As esperanças não podem acabar jamais, né, doutor? É isso? Não pode. Tem que haver uma conscientização. Temos, sim, esse pleito, porque há sempre aquela polarização, né? Ribeirão Preto, tudo leva a crer que nós não teremos aí um candidato à altura para competir mesmo com a situação, né? Com o governo. Que foi premiado, né? Na verdade, ele foi premiado com a liberação da verba do PAC, e aí ele encerra o governo, transformando Ribeirão Preto num canteiro de obras, né? Ou seja, ninguém concorre com isso, essa é a grande verdade, né? Fica muito difícil. Eu acho que foi essa a razão, para ser sincero, peço desculpas aí aos colegas, mas eu acho que foi a grande tacada, né, nessa eleição, porque compeliu os demais candidatos que estariam, digamos assim, interessados a debandarem dessa eleição, né? Porque é verdade, para competir com a máquina. É isso mesmo, doutor Roberto, eu concordo plenamente. Doutora Ana Cândida, evidentemente que a mineração merece uma atenção igualzinha, né? Ou talvez do mesmo nível, da mesma importância, com toda certeza, do direito ambiental, do direito urbanístico. Agora, nós vamos deixar um pouquinho essa questão política, da esperança política, para falar um pouquinho de mineração em APP. As pessoas, eu sempre falo nesse tema, e às vezes é um pouco recorrente, redundante, que eu repito que mineração, o pessoal imagina que existe somente lá longe, né? E a senhora já esclareceu aqui em algumas oportunidades que não, que aqui também tem. Mas eu gostaria que a senhora focasse um pouquinho, né, nessa direção, mineração e em APP, né, doutor? Por favor. Bom, seguinte, eu vou pedir a licença para inverter e falar primeiro do princípio da rigidez locacional. Pois não. Por quê? Porque a mineração em APP deriva dessa questão da rigidez locacional. Então, eu vou te refazer a pergunta, ok? Olha lá, por favor, fale, por favor, doutora, do princípio da rigidez locacional. Vamos lá, vamos falar assim. Imagina que o empreendedor quer implantar uma indústria em determinado local. Ele vai ter que fazer um estudo de viabilidade técnica, viabilidade econômica, viabilidade de tecnologia, mão de obra, talvez questão tributária, no local onde ele pretende implantar aquela indústria dele. Vamos supor uma indústria de um montador, certo? Ele tem a possibilidade de escolher se ele vai implantar o empreendimento dele em Ribeirão, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Onde tiver maiores condições dele desenvolver a atividade dele, é ali que ele vai ficar. Isso não acontece com a mineração. Por quê? Porque a gente não escolhe aonde que os minérios ocorrem, certo? É uma questão geológica, uma questão físico-química de milhões de anos. Então, digamos que a empresa tem aí uma vocação para argila ou para areia. Ela não vai poder ir para um lugar aonde não tem essa ocorrência. Sim. E isso se chama o princípio da rigidez locacional. A mineração é obrigada a se instalar onde os minérios, onde há a ocorrência de minérios. Certo? E que isso, muitas vezes, pode até impedir a atividade. Por quê? Porque se por um acaso ocorre num local longe do centro consumidor,
de difícil obtenção de mão de obra, pode ser que encareça muito o processo e inviabilize. Então, assim, a primeira questão, né, que a mineração tem que observar é onde tem a ocorrência mineral, onde esses minérios acontecem. Então, esse é o princípio da rigidez locacional da mineração. Olha, eu quero mandar um abraço especial para todos que nos acompanham neste momento aqui em nossa live. Muito obrigado pela preferência aqui, pelo apoio, ok? Por nos acompanhar. Neste instante, eu quero perguntar ao meu colega, doutor Roberto Guimarães, doutor, qual é ou qual deveria ser, né, o primeiro instrumento da política urbana, para sua reflexão? Vamos lá. O primeiro instrumento sempre partindo do Estatuto da Cidade, né, do plano diretor de uma cidade, que observa-se aqui em Ribeirão Preto historicamente não vêm sendo utilizados, mesmo porque não foram tratados como deveriam, né, na legislação municipal. Mas, enfim, eles são os 3 instrumentos que devem ser usados de maneira sucessiva pelo município, que esses instrumentos, a utilização, parte do pressuposto de um imóvel subutilizado. Que é o proprietário, ou por alguma razão, ele deixa de atender a finalidade social daquele imóvel, certo? Seja lá por investimento, por especulação imobiliária, tudo mais. Então, o município passa a ter o dever, e eu ressalto, é dever, não é faculdade, é dever, compelir aquele proprietário a dar utilização àquele imóvel. Então, ele começa com uma notificação, essa notificação bem-sucedida do proprietário, ela é levada para averbação na própria matrícula do imóvel. E aí inicia-se procedimento inicialmente administrativo. E aí tem a primeira etapa, que seria a edificação ou parcelamento do solo compulsórios. Então, ele é obrigado a edificar ou parcelar o imóvel. Na sequência, vem o IPTU progressivo, que aí, durante um prazo, as alíquotas vão aumentando, onerando esse proprietário e fazendo receita para o município. E, por um último instrumento, esse de parcelamento do IPTU, ele deve durar, ele tem um limite de percentual de alíquota e um limite de ano, né? Então, em 5 anos tem que terminar esse procedimento. E partindo para o derradeiro, que seria aquele que é a desapropriação em si. Aí, a desapropriação pode ser paga em títulos, é uma chamada desapropriação sanção. E aí que vem um mecanismo interessante, que é aquela desapropriação, e uma construtora, por exemplo, pode pagar aquele quanto indenizatório e dar uma destinação social, fazer um parcelamento do solo, edificar um prédio público, uma escola, algo parecido. É o que eu tinha de dizer sobre esses instrumentos. E ressalvo, isso deve ser tratado num plano diretor, e ele precisa ser dado concretude a esses instrumentos, sob pena de improbidade administrativa. O Marco, dado o recado. Eu posso quebrar o protocolo, Marco? Você me permite? Se for bem rapidinho, sim, doutor. Pois não. É muito rápido. É só corroborando com o que o doutor Roberto falou, Ribeirão Preto tem 4.000 imóveis que são do município. Isso é um absurdo, porque desde o começo desse mandato não se vendeu um desses imóveis. Então, como é que a municipalidade pode pretender que os imóveis sejam utilizados em conformidade com a sua destinação social, se o próprio município é proprietário de 4.000 imóveis obsoletos? Legal, um agradecimento especial ao Dr. Roberto Guimarães, Dr. Fabrício Martins Pereira, doutora Ana Cândida Arruda Campos, muito obrigado, muito legal. Sequência agora do nosso ADVJus, aquele momentinho que eu sempre digo, gosto muito, veja. Vinho Zucard Malbec 2018, vinho tinto de cor profunda. No seu olfato,
aroma intenso de frutas vermelhas e flores, como rosa e violeta. No paladar, ele é macio e sedoso, tem boa estrutura e acidez, o que proporciona um frescor. Uva já disse Malbec, ele é produzido pela vinícola Zuccardi Wines, Mendonça, Argentina. Na harmonização, vai muito bem com carne assada, polpetones e cogumelos. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um ADVJus TV. Mais uma vez te agradeço, ok? Muito obrigado da companhia. ADVJus, tô ligado, ADV especial, venha fazer parte você também. Nesse instante derradeiro, peço que, por favor, você se inscreva em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Próximo domingo estaremos aqui com um programa inédito. Um forte abraço. Até lá. Programa ADVJus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.